de cumprimentar cada uma, com um abraço fraterno, solidário, parabenizar essa iniciativa, agradecer muito aqui a equipe do mandato do deputado Lerner, bem como a toda a direção que representa os interesses dos pesquisadores e todos os servidores das fundações públicas. Identificar que possivelmente essa convergência que está sendo construída a partir da participação dos pesquisadores, dos servidores, nos dá a possibilidade de ter uma visão mais ampla a respeito, aqui como foi bem apresentado, os que me antecederam, sobre as possibilidades, o potencial da ciência, tecnologia e inovação. Mas, a meu modo de ver, a minha contribuição aqui, de certa maneira, se encaixaria em que medida nós precisamos olhar um pouco a ciência e tecnologia, a produção do conhecimento de maneira geral, dentro de uma estratégia de desenvolvimento. De certa maneira, as coisas não andam de forma descolada, e eu vou, então, buscar aqui trazer dois elementos de reflexão, de forma muito rápida, mas, em primeiro lugar, chamando a atenção para o fato que nós estamos diante de um momento singular, eu diria assim, na trajetória do desenvolvimento capitalista, em que a ciência e a tecnologia passam de um papel ainda muito mais relevante. No entanto, essa relevância estua na perspectiva pela qual nós fomos construindo os sistemas nacionais de inovação, que é um pouco a percepção da literatura observada especialmente no longo do século XX. Então, quero trazer alguns elementos para reflexão, evidentemente. E o segundo elemento é tentar entender um pouquinho o que está ocorrendo com São Paulo e, especialmente, partindo do pressuposto que o que está sendo vivido, que está sendo observado nos seus institutos de pesquisas e fundações em São Paulo não é um fato isolado do que está ocorrendo com o Estado de São Paulo. Então, quero, muito rapidamente, porque de certa maneira são duas questões muito complexas, mas até de forma irresponsável, para animar um pouco mais a nossa discussão, eu queria trazer. Bom, o ponto de partida para entender, a meu modo de ver, a relação entre ciência, tecnologia e inovação e o desenvolvimento, especialmente o desenvolvimento capitalista, tem a ver com as próprias transformações do capitalismo. O sistema capitalista é algo que se desenvolve a partir de uma forte hierarquia, é a partir da existência de um centro dinâmico e que ele é sustentado na produção e difusão tecnológica, ele é sustentado pela a presença de uma moeda de curso nacional, a existência de uma moeda que tem curso nacional e internacional, e a presença de forças armadas. Essas três características, produção e difusão tecnológica, forças armadas e moeda que exerce três funções básicas, unidade de troca, unidade de conta e reserva de valor, essas três características definem o que é o centro dinâmico, e em torno desse centro dinâmico circulam os países que não têm uma ou nenhuma dessas três características. Tá certo? Então, é por isso que nós não somos um país do centro dinâmico do capitalismo, porque nós não temos moeda de curso internacional. Os mais jovens vai lembrar, há 20 anos atrás nós mesmos nem moeda tínhamos. Tá certo? Talvez aqui muitos tenham tido a oportunidade de viajar recentemente, sabem que a gente pode levar a nossa moeda junto, mais como lembrança do Brasil, mas fora do Brasil dificilmente um outro país aceita a nossa moeda. Posso dizer assim, bom, mas nós não temos força armada? De nome nós temos, tá certo? Mas nós estamos longe de ter um sistema de defesa decente no nosso país. Nós temos 16 mil quilômetros de fronteira seca, nos relacionamos com 10 países e as nossas fronteiras entram e saem, muitas vezes, quem deseja. Sem falar da nossa fronteira marítima, que é a maior fronteira marítima do Oceano Atlântico, e nós não temos submarino de propulsão nuclear. Um sistema de defesa muito estrito, tá certo? E a produção e difusão tecnológica, como foi muito bem apresentado aqui, nós temos avançado rapidamente na produção de papers indexados, há um esforço inegável nesse sentido, mas a relação dessa produção com o sistema produtivo é muito pequena. Certo? Tem muito espaço a ser incluído. Não acredito que é um problema especialmente da nossa produção de ciência e tecnologia, mas tem a ver com o fato que o nosso sistema produtivo
contaminado de empresas multinacionais estrangeiras, tá certo? Que produzem tecnologia fora do Brasil. E o processo de privatização que ocorreu nos anos 90 avançou ainda mais para isso. Tá certo? Nós tínhamos capacidade de produção e difusão tecnológica na área de telefonia, por exemplo. Né? Cada uma das nossas Telesp, Telerge, etc., tinha o seu centro de produção e difusão tecnológica. Com a privatização que ocorreu, e se perdeu isso. Porque isso passou, as multinacionais que entraram aqui produzem fora do que vão produzir aqui no Brasil. Né? Bom, então, isso que define o sistema capitalista. O capitalista é aquele que tem capacidade, então, de operar desta forma hierárquica entre centro e periferia, tá certo? E é um desenvolvimento desigual, embora seja combinado. Eu estou dizendo isso porque, na verdade, se nós olharmos até o início, até as duas grandes guerras mundiais, até 1914, o centro dinâmico do mundo era a Inglaterra. Porque ela tinha a base industrial, que é de 1750, a primeira revolução industrial e tecnológica, ela tinha a moeda, que era a libra esterlina, o padrão ouro, libra, não é? E tinha a principal base militar, vamos dizer assim, que as duas grandes guerras deixam claro que, na verdade, está ali uma disputa entre os Estados Unidos e a Alemanha para ver quem vai suceder a Inglaterra. Mas até as duas grandes guerras mundiais, né, nós temos um capitalismo que se organiza na forma de império. Né? O que nós temos, na verdade, é um desenvolvimento mundial organizado na forma do Império. O Império Austro-Húngaro, o Império Inglês, né, o Império Português. Não vamos esquecer aqui que Portugal, até a década de 70, ainda tem duas grandes colônias, que é a colônia, as colônias africanas, né, Angola, Moçambique. Então, o que nós tínhamos, basicamente, até a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial, que destrói o sistema de império, que organiza o capitalismo, na verdade, a possibilidade de você ter políticas, sistemas nacionais, quase que em pouquíssimos impérios. Não é possível ter políticas nacionais nos países ou nas colônias. Embora eu estou dizendo que até o início do século passado o que organiza o capitalismo são os impérios, mas haviam países. Mas os países não tinham sistemas nacionais. Que foi apresentada a construção dos nossos centros de tecnologia, etc. Mas esses são tecnologias que pensam o setor, no máximo, o local, não o país. Pensar o país, estabelecer políticas nacionais é uma coisa do século XX, que tem a ver com a desorganização do sistema mundo através do império e o surgimento de uma nova forma de hegemonia, que vai ser a partir dos Estados Unidos, que é o grande vencedor da Segunda Grande Guerra Mundial, e ali a construção dessa hegemonia norte-americana é uma hegemonia que se dá pela aceitação dos Estados nacionais. E quando encerrou a Segunda Grande Guerra Mundial, nós tínhamos 44 países no mundo. Tá certo? E do pós-guerra para cá, nós temos uma expansão de países. Nós temos hoje ao redor de 200 países. E é a partir dos anos 30, da crise do capitalismo, a partir do encerramento da Segunda Grande Guerra Mundial, que nós vamos começar a criar no mundo sistemas nacionais. Sistemas monetários nacionais, sistemas nacionais de tributação, sistemas nacionais de educação, sistema nacional de saúde, sistema nacional de tecnologia. É aí que os Estados nacionais começam a ter autonomia para construir as suas políticas. Antes disso, praticamente nós não temos. A Comissão tem que pensar a ideia do sistema nacional. Certo? Mas, bem, essa coisa funciona até a década de 30, até a década de 1970. Em 1970 nós temos sérios problemas nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos praticamente desconstrói a sua moeda em 1973, quando o dólar não tem mais identidade ao ouro, né? Ele se transforma numa moeda como outra qualquer. Em 1973 os Estados Unidos têm uma derrota dramática do seu sistema militar, na Guerra do Vietnã. É um sistema militar desconstituído externo e internamente. E temos ainda no final dos anos 70, na Revolução Iraniana e na invasão do Afeganistão, praticamente a insegurança na oferta, na matriz energética consagrada no petróleo. Os Estados Unidos estão numa situação dramática, tá certo? E eles reinventam a sua condição de hegemonia, embora ali nos anos 70 e 80, né, quem acompanha a literatura sabe que havia um debate para ver quem vai suceder os Estados Unidos, se vai ser o Japão ou vai ser a Alemanha. Tá certo? E os Estados Unidos se reinventam no final dos anos 70, através de um negócio chamado neoliberalismo, tá certo? Que reposiciona os Estados Unidos no mundo, e eles, na verdade, enquadram a Alemanha, enquadram o Japão e ainda terminam contribuindo para a destruição da própria alternativa que havia ao capitalismo, que era a União Soviética, que se desconstitui a partir de 89 e 91 desaparece.
E o que eles fazem lá? Eles fazem três coisas nos Estados Unidos em 79 e 80. Né? Em primeiro lugar, o que dava hegemonia aos Estados Unidos, do ponto de vista da sua estrutura interna, era o velho sistema militar, eram os militares, era a indústria norte-americana e era, digamos assim, um apoio na sociedade civil, um pouco sindicatos, associações, etc. Eram os três eixos que organizou o poder interno dos Estados Unidos a partir de 30 com Roosevelt. Eu não vou ter tempo aqui para detalhar isso, mas é apenas para chamar a atenção de que esse poder se desconstitui e surge um triunvirato que dá as cartas até hoje. Qual é esse triunvirato? Primeiro, um novo sistema militar norte-americano, que são reconhecidos pelos falcões, que coloca por terra toda a estratégia das Forças Armadas Americanas, que foram vencedores da Primeira Guerra Mundial, embaladas, né, pelos seus generais, MacArthur, general Marshall, tá certo? Essa forma de ver a guerra se desconstrói e os falcões inventam uma nova estratégia de guerra, que é a estratégia da guerra cibernética. E essa estratégia de guerra cibernética, tá certo, é que vai permitir tirar uma parte crescente do orçamento norte-americano e injetar nos seus laboratórios de pesquisa nos Estados Unidos, porque não tem controle nenhum. Tá certo? Isso vai virar nas chamadas empresas.com. O Vale do Silício dos Estados Unidos vai ter dinheiro para fazer pesquisa para quê? Para a guerra. Mas que guerra? Não, guerra cibernética. É a nova dominação. Qual é o principal elemento dessa nova guerra? Chama-se internet. Certo? Hoje a guerra, a hegemonia é controlada pela tecnologia de informação e comunicação. São 5, 6 grandes empresas que controlam isso, todas norte-americanas. Quando a equipe do deputado Nether nos convocou aqui pela internet, tá certo? A NSA, bom, tudo isso vai para os Estados Unidos. Sai daqui, vai a Miami, tá certo? Eles têm tudo. Eles têm o controle de tudo, eles paralisam. Se alguém acha que não quiseram ter Copa, é paralisar os nossos aeroportos. Porque tudo hoje se move com informação e comunicação. Sem informação e comunicação, paralisa qualquer coisa. Paralisa a universidade, paralisa o hospital. Então, eles constituíram esse novo elemento que é a guerra cibernética, tá certo? Que nós não temos nada comparável em qualquer outro país. Não tem isso na China, que estão tentando inventar, mas é muito difícil. Os russos também não têm. E eles bisbilhotam qualquer coisa, seja a presidente da República, a primeira-ministra alemã, qualquer coisa. Certo? Essa é a nova forma de dominação. E aí não faltou dinheiro para isso. A terceira revolução industrial sustentou em forma dessa nova forma de dominação, que é a guerra cibernética. O segundo passo está associado, quer dizer, qual a segunda base desse poder? Um é os militares norte-americanos, tá certo? Os falcões. A segunda base são os banqueiros. Tá certo? Eles recuperaram os banqueiros, porque os bancos já estavam às cartas dos Estados Unidos, mas a crise de 29 demonstrou que a especulação não dava, e houve um enquadramento dos banqueiros no mundo todo, especialmente nos Estados Unidos. Tanto é que o acordo de Bretton Woods de 44, ele definia que a taxa de juros tinha que ser sempre abaixo da inflação, que era uma maneira de pressionar e evitar a especulação monetária. Ou seja, é muito melhor pegar o dinheiro e colocar no sistema produtivo do que colocar no banco, porque a taxa de juros vai ser sempre negativa, abaixo da inflação. Você vai ter prejuízo colocar no banco. É melhor colocar no sistema produtivo. É melhor aumentar a produção. É melhor ter mais empregos. Ocorre que em 79 eles chamam de novo os banqueiros, tá certo? E o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, se transformou no sindicato dos bancos e colocou em prática aquilo que o Marx disse que no século XIX, que dizia sempre os trabalhadores univos, mas na verdade nós tivemos banqueiros univos. Os banqueiros estão unidos hoje no mundo. E o que une é a política monetária norte-americana. Isso significou dizer que praticamente desapareceu a capacidade dos países de fazerem autonomia na sua política monetária. Os países não podem dizer que vou botar o juro assim, um assado, vou aumentar ou diminuir a minha oferta de crédito, porque depende de como é que está a taxa de juros nos Estados Unidos. Não sei se vocês acompanharam, tá certo? No ano passado, o Ben Bernanke, que era o presidente do Banco Central americano, não é mais, falou que a política de comprar títulos e injetar dinheiro nos Estados Unidos tinha sido já um sucesso. Os Estados Unidos já estava recuperando da crise de 2008 e, portanto, agora ele ia reduzir essa injeção de dinheiro e estava pensando em aumentar a taxa de juros. De um dia para o outro, o que ocorreu? O dinheiro do mundo todo passou a ir para os Estados Unidos. Começou uma fuga de capital. Aqui no Brasil também. E o que tem que fazer o nosso ministro da Fazenda? Aumenta a taxa de juros, reduz os tributos para ver se o dinheiro fica aqui. Então você perdeu a capacidade de fazer política monetária. Tá certo?
E os banqueiros se uniram no mundo todo, com um poder inimaginável. A terceira base dessa força são as petroleiras. Vocês viram que, aqui foi bem dito, que os bancos no Brasil fizeram inovação desde os anos 80, em função da inflação, etc. Os bancos investem muito dinheiro em tecnologia. Eles são atores da tecnologia. Então a terceira revolução industrial não é só para guerra, mas também é para ganhos financeiros, especulativos. Todo mundo sabe que deixar o dinheiro no banco é muito melhor do que colocar na produção, porque esse retorno é melhor, não tem risco. A terceira são as petroleiras. No campo da energia, nós sofremos um atraso dramático. É uma vergonha estar no início do século XXI, tá certo? Não temos energia alternativa à energia fóssil, que é uma degradação dramática do meio ambiente. E não tem por quê? Porque não teve recurso para isso. As petroleiras dominaram o campo, tá certo? Orientaram a política externa norte-americana, que abandonou o mundo e só olhou o Oriente Médio. Basta pegar dos anos 80 para cá, todo o esforço americano é do Oriente Médio. E isso vem mudando com o governo Obama, tá certo? Que vem preocupadíssimo, porque os Estados Unidos, com essa nova articulação com o neoliberalismo, tá certo? Com recurso para a guerra e para os bancos, desapareceu recursos para a pesquisa e para a indústria americana. E o que ocorreu nos Estados Unidos? Um esvaziamento da indústria. Os Estados Unidos parece que não tem mais indústria de manufatura. 80% da manufatura do mundo está na Ásia. Embora essa manufatura seja controlada por grandes empresas, grandes corporações transnacionais. Então a tentativa hoje dos Estados Unidos de reverter esse quadro, embora tenha tido sucesso nos anos 80 e 90, hoje já não responde, porque, como vocês viram até os dados de pesquisa, a China está lá pontuando com os americanos. A produção chinesa está, em algum momento, vai passar dos Estados Unidos. Então essa é uma questão, um entrave dramático. Não apenas os Estados Unidos estão nervosos com os chineses, mas também com o Brasil, com a Índia, porque em função das grandes corporações transnacionais, nós temos hoje 500 grandes corporações transnacionais que dominam qualquer setor de atividade econômica. Qualquer setor que você vai olhar, tem 5, 6 grandes empresas. E essas 5, 6 grandes empresas se transformaram em máfias a coordenar orçamentos públicos. Essas grandes corporações têm muito dinheiro, que financiam partidos, financiam candidatos. Não estou falando no Brasil, estou falando no mundo. Essas grandes corporações respondem hoje por 50% da produção do mundo. Essas 500 grandes corporações respondem por 60% dos investimentos em ciência e tecnologia do mundo. 40% da renda nacional no século XVII vinha de Pernambuco. Se juntar com a Bahia, quase 70% de toda a renda nacional vinha desses dois estados. Mas assim como teve o auge, teve o declínio. E nesse declínio, esses dois estados viraram estados decadentes. Mas depois nós tivemos o ciclo do ouro, que foi Minas Gerais, o centro do Brasil. Mas depois do auge teve a decadência. O fato importantíssimo a explicar a hegemonia, digamos, de São Paulo, olhando o Brasil de 1870 para cá, é que São Paulo conseguiu engatar, pela política, a transmissão da economia cafeeira no novo ciclo que começa em 30, com Getúlio, que foi o ciclo da industrialização. São Paulo já tinha as bases da industrialização em função da própria economia cafeeira, uma vez que o Brasil transformou uma economia capitalista, 1% da economia nacional, e é 3 vezes maior do que a economia de Pernambuco. Então, deu um salto em função do café. Mas o café entrou em crise em 1929. Nas eleições de 1930, tinha aqui o candidato de São Paulo, para ver se dava continuidade ao Washington Luiz, que era o Júlio Prestes. O Júlio Prestes dizia o seguinte: frente à crise do café, a laranja vai superar o café. Se esta aristocracia agrária tivesse continuado, nós aqui não existíamos. Nós todos aqui somos filhos de Getúlio Vargas, em função das decisões de um projeto urbano e industrial. A proposta da Júlio Prestes ali era a proposta do agrarismo, continuando em São Paulo, por consequência do Brasil. Então nós temos ali um enfrentamento em 30, que de certa maneira coloca um outro projeto no Brasil, que é um projeto urbano, um projeto industrial. Mas a elite agrária desse Estado não aceita o projeto urbano industrial. Por isso que tem 32. Mas 32 também é uma derrota.
E aí é um acordo. O acordo tem duas propostas, tá certo? Que foram aceitas por Getúlio. A primeira é o seguinte: Getúlio, quer fazer essa coisa de indústria, direitos trabalhistas, sindicato? Você quer fazer esse negócio? Você vai fazer lá na cidade. Não me mexa no campo. E de fato nós vamos ter, né, os sindicatos, tá certo? As indústrias, tudo a ideia da modernidade fora do campo. O campo não se mexeu. Não teve reforma agrária, certo? Os direitos trabalhistas só começaram a entrar no campo a partir do Estatuto do Trabalhador Rural em 63, e só na Constituição de 88 é que se equivaleram os direitos dos trabalhadores rurais e urbanos. O salário mínimo 1940, 63 valores de salário mínimo 1940 foram estabelecidos para trabalhadores urbanos. A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, foi estabelecida para trabalhadores urbanos. Ou seja, a CLT e os direitos trabalhistas foram construídos para uma coisa que não existia no Brasil, para trabalhador urbano. Em 1940, de cada 10 trabalhadores, apenas um era urbano, 9 eram rurais. Mas ainda bem que fez, porque na verdade o projeto foi urbano, então foi incorporando, mas se criou uma defasagem brutal em relação aos trabalhadores rurais, as condições de vida no campo. Então, a primeira ideia do acordo é o seguinte: faz a indústria, direitos sociais, mas lá na cidade. 2. A indústria tem que ficar em São Paulo. Nós já temos uma base aqui, os fundamentos da indústria vão ter que ficar em São Paulo. E os fundamentos da indústria significam, na verdade, a constituição do exclusivismo econômico em São Paulo. O que é exclusivismo econômico? Ou seja, os brasileiros vão poder comprar bens manufaturados desde que sejam produzidos em São Paulo. Porque a partir de 30 houve um fechamento da economia, né? É chamado modelo de substituição de importação, nós vamos substituir importações, e o grosso da produção vai se dar em São Paulo. Portanto, os demais estados consumirão bens manufaturados a partir da produção de São Paulo. Então é exclusivismo que o Estado produz no Brasil. Ótimo, mas enfim, esse é um acordo político. Qual é a resposta do Getúlio? Tudo bem, aceito, mas tem uma questão que é o seguinte: o Estado de São Paulo vai ter o poder econômico perfeito, mas não terá o poder político. Poder econômico e político estiveram na República Velha, poder político jamais. E de fato, nós tivemos entre 1930 e 1990 17 presidentes da República, e só teve um paulista, embora não fosse paulista, Jânio Quadros, que ficou 7 meses. Tivemos o Ranieri, tá certo? Foi presidente da Câmara, que em momentos difíceis aí assumiu, mas é o presidente da Câmara. Então nós não tivemos um presidente paulista, ou seja, o poder político desapareceu. A resposta em São Paulo foi construir uma coisa própria, o seu sistema educacional, as instituições de pesquisa, tudo olhando para São Paulo e pouca conexão com o Brasil. Por quê? As políticas federais olharam o Brasil e São Paulo, a partir do seu poder econômico, né, se desenvolveu e avançou progressivamente e exerceu um papel de comando, de locomotiva do Brasil. O sonho dos governadores, até 1990, o sonho dos governadores era copiar São Paulo. O sonho do governador era fazer do seu estado que era São Paulo. Certo? O êxito, o máximo dessa expressão foi ter, durante o governo militar, nos anos 60, ter construído uma mini São Paulo no meio da floresta amazônica, que foi a Zona Franca de Manaus. É uma coisa inimaginável, você botar um parque produtivo, industrial, manufaturado, no meio da floresta. Mas nós fizemos. Bom, qual é o problema que está colocado, em meu modo de ver? Insere-se a questão aqui formulada da ciência e tecnologia, do papel de São Paulo, das suas instituições de pesquisa, das suas fundações. É que, quando nós tivemos o primeiro presidente paulista, não dá para dizer que é paulista porque nasceu no Rio de Janeiro, foi Fernando Henrique Cardoso, quando São Paulo reuniu o poder econômico e o político, o que ele fez? Nós fizemos um programa de abertura comercial e produtiva, financeira. Nós abrimos a economia do país. E ao abrir a economia do país, nós desconstituímos o nosso exclusivismo econômico em São Paulo. Você deu a condição dos estados do Brasil comprar de onde quisessem. O que nós passamos a acompanhar? Um processo de desindustrialização. Na década de 80, 1989, 85, a indústria representava 35, 36% do PIB. Hoje a indústria representa 14% do PIB.
Qual o estado mais afetado pela desindustrialização? São Paulo. Quais são as forças dinâmicas de São Paulo hoje, depois de 2 décadas de industrialização? É o agrário e o setor financeiro. Nenhum desses setores tem conexão com o Estado e com o Brasil. São os 2 setores de conexão internacional. Eu pergunto, com esses setores, para que precisa tecnologia em São Paulo? Então, a defesa das instituições de pesquisa das nossas universidades tem que estar conectada com algum projeto. Porque o que está aqui não conecta nós com nada. São Paulo chegou a ser 42% da economia nacional em 1975. Hoje São Paulo é 32%. O peso de São Paulo hoje na economia nacional equivale ao peso que São Paulo tinha na década de 30. Em 1975, São Paulo chegou a ter quase 60% da indústria brasileira. Hoje São Paulo representa uma parte pequena da indústria. Não teria problema algum se a indústria de São Paulo perdesse a sua força do ponto de vista relativo, mas a indústria teria crescido nos outros estados. O Brasil continuaria com o mesmo peso. Porque nós perdemos no Brasil e perdemos em São Paulo. Então, essa é uma questão que merece melhor ser refletida. Não sou dono da verdade, estou trazendo uma contribuição para pensar o conjunto. Certo? Qual é a ideia do conjunto? Qual o papel da ciência e tecnologia nesse mundo das cadeias produtivas globais? Qual é a tecnologia aqui em São Paulo produzida que se conecta com um projeto produtivo, um projeto de reinvenção, na verdade, de São Paulo em relação ao Brasil? Com isso, eu agradeço a oportunidade e permaneço à disposição. Muito obrigado.